Olá, sejam bem-vindos ao podcast Não é Só Papo de Nerd. Eu me chamo Otávio Abreu, eu sou jornalista e atuo no time de marketing da Fundação Paulo Feitosa. Como vocês sabem, o podcast Não é Só Papo de Nerd é uma conversa onde nós falamos sobre negócios, falamos sobre tecnologia, inovação e empreendedorismo, e hoje a conversa está muito boa. É isso aí, Otávio. Eu me chamo Paula Cristina, também sou jornalista e atuo no time de marketing da Fundação Desembargador Paulo Feitosa. Hoje nós vamos falar sobre eficiência energética e o futuro sustentável das empresas. E para completar essa conversa aqui, estamos recebendo o nosso diretor de negócios, seu Armando Vale. Seja bem-vindo. Obrigado, Paulo. Senhor Armando, para a gente começar essa conversa, conta para a gente um pouquinho dessa trajetória. Eu sei que não começou ontem, já tem um tempinho aí andando na área de tecnologia, na área de negócios. Eu gosto da minha história. Eu comecei a minha história profissional, digamos assim. Eu gosto de falar da minha carreira, tenho muito orgulho dela. Eu comecei a trabalhar com 14 anos, acho que hoje até seria proibido fazer isso. E no começo eu já tinha um cargo muito importante, um cargo em inglês. Eu era office boy. E adorava ser office boy, né? E fui assim até os 18, me formei, me graduei em economia, depois me pós-graduei, também em gestão financeira e contábil. Sou conselheiro formado certificado pela IBGC e fiz uma carreira executiva até os 60 anos, quando atingi o limite de idade na empresa que eu trabalhava, era uma empresa americana, e agora estou na FPF, fui na FPF 8 anos de conselho, e agora estou tentando ajudar ela um pouco para novos horizontes. Isso é um currículo bem extenso, né, Otávio? É uma trajetória aí, né, Paula? Com certeza, admirável. Seu Armando, a gente fala, né, sobre eficiência energética, o futuro sustentável das empresas, e esse é um tema que está aí muito em alta no nosso dia a dia, né? A gente pode perceber a preocupação das empresas, né, atualmente sobre esse tema em específico. Mas a gente queria que o senhor explicasse um pouco para a gente, para os nossos ouvintes, para quem está nos acompanhando hoje, o que é o termo eficiência energética? Bom, primeiro vamos voltar à energia, né? Energia, qualquer coisa que produza movimento, né? Então, um combustível fóssil, acho que foi o mais conhecido, carvão, acho que foi o primeiro, né, na história do mundo, que produz calor, e aí, através do calor, se produzia energia. O mundo foi crescendo, isso foi desenvolvendo, hoje até nuclear a gente tem como geração de energia. E o que a gente pode fazer? A energia está posta, né? Petróleo a gente sabe, um dia ele acaba, todo mundo tem sempre poço novo, etc., mas buscando ele vai acabar. Até, né? E o jeito mais inteligente de fazer isso é aumentando a eficiência do uso, né? E como é que você faz isso? Com um eletrodoméstico que consome menos, com um carro que consuma menos. Carro elétrico agora, por exemplo, está na moda, tomara que venha para ficar, tem uma questão ainda de destinação de baterias, mas, enfim, é uma alternativa, mas o jeito, o que o mundo pode fazer hoje é tentar melhorar o uso da energia. Então, você tem vários tipos, né? A energia de petróleo, como eu falei, eólica, todo mundo é apaixonado por eólica, mas é cara, né, para você fazer. Mas é vento. Não, mas tem que ter um gerador lá, né? E o gerador, sabe aquelas pás lá girando e tal? Cada um daqueles lá custa perto de 3 milhões de dólares. Nossa! E gera 2 megawatts. Enfim, você precisa de muito. Tanto que você vê parques, né, de energia por vento. E não é todo lugar que tem vento. Se falar em offshore, então, que é fora, né, no oceano, aí é muito mais caro cada um daqueles geradores. Mas tem países que só tem essa como alternativa, então é a alternativa na mão. Gás, né, uma alternativa legal de geração, mas tudo isso envolve, como tudo na vida, né, até esse microfone que está na minha frente, ele já foi menos eficiente, né? Hoje tem uma qualidade sonora muito melhor, e é isso que se pretende com a energia, é como é que você usa a energia de forma melhor, dado o que você tem hoje como disponível. Eu vi uma pessoa brincando, inclusive, um parêntese aqui, que muitas coisas evoluíram menos o ferro de passar roupa. Por exemplo, mas era carvão. Vocês não conheceram isso. Eu também não conheci, não é da minha geração. Mas a gente vê em museu, né? Aquele negócio de ferro, você colocava carvão quente lá. Era um uso de energia sem resistência. E ferro, chuveiro, essas coisas são grandes demandadores de energia. Né? Quando você põe energia solar, isso fica mais tranquilo, embora o investimento também não seja pequeno. O Brasil é um país solar, né?
E Manaus, por exemplo, não tem alternativa de vento. Então, a nossa alternativa ou é queima de petróleo, ou é insolação, né? Ou é sol. Não é o melhor lugar do mundo também para insolação, embora a gente ache que é. Né? Mas eu achava, com certeza. Você tem que ter irradiação direta, e a gente tem muito tempo nublado. Então, quando nubla, a curva de geração de energia solar diminui. Então, mas tudo isso são jeitos de fazer a mesma coisa, né? Uhum. Uma residência, ela usa energia do poste, da rua, e usa solar, por exemplo, né? Pode usar a gás também, se quiser. Fazendas, enfim, tem modalidades. Daí vem aquele nome complicado, uma hibridização, né? Que é você tentar usar várias formas de geração de energia para ter o melhor custo possível. No final do dia, o que todo mundo quer é pagar o menos possível na conta de luz, ou no consumo do carro, ou algo assim. Então, a eficiência energética seria reduzir custos. Reduzir custos no final do dia todo mundo quer isso, né? Para o próprio bolso. Assim como para gerar e ganhar e vender energia você tem que fazer um investimento grande, ela custa, esse capital tem que ser remunerado de alguma forma, e a gente quer gastar o menos possível, né? Um carro que fizesse 50 km com litro de gasolina seria maravilhoso, por exemplo, mas esse carro a gente não tem ainda, né? Amando, quando a gente fala sobre tecnologia, nós falamos sobre competitividade, aquele que sai na frente, ele se destaca, né? Isso. Quando a gente vai falar sobre eficiência energética, né? A empresa que sai na frente, que começa a implementar ali, né? Qual que é a diferença ali, né? O que isso vai impactar de fato contra as demais empresas ali, os seus concorrentes? Hoje em dia, a empresa que não cuida do consumo de energia ou dos seus consumos, né? Tudo aquilo que entra, eu digo assim, eu trabalhei bastante tempo com sustentabilidade, me perguntavam como é que eu entro nesse mundo, né? Controlo o que entra e o que sai. O que entra numa empresa é energia, água, eventualmente alimento, papel, material de escritório. Você conseguir controlar isso, medir, saber o que você está gastando, e aquilo que sai, qual é o resíduo. Hoje a palavra lixo é uma palavra em ebulição, né? Que não existe, né? Você não pega o papel amassado e joga para fora do planeta. Ele vai virar alguma outra coisa, né? Tem aquela famosa pergunta, nasceram mil bebês hoje com 3 quilos cada um, quanto aumentou a massa da Terra? Nada, né? Porque ela saiu de algum lugar. Então, a empresa que não cuida do seu consumo de energia, assim como do seu consumo de folha, eficiência das pessoas que trabalham lá, dos equipamentos que servem, se for uma indústria, ela está morta, né? Porque os concorrentes dela vão fazer isso. Então, voltando ao tema energia, o controle da energia, dos seus picos e as máquinas, enfim, onde mais você gasta, você pode deixar o ar-condicionado a 22, ou a 20 graus, ou a 24, e isso muda muito o consumo de energia. Se você souber como medir isso, tem um termostato ali, que te diz a temperatura do ambiente, não precisa ficar gelado, né? Basta não ficar muito quente. São meios de controlar, mas para fazer isso, você precisa ter a estatística disso, o controle desse consumo. E é isso um pouco hoje que a FPF procura fazer, né? Ajudar as empresas a fazer medições eficientes para sistemas eficientes. Então, são tecnologias específicas que fazem esse tipo de trabalho. Então, como cada empresa é uma empresa, uma usa motor, outra faz fundição, outra faz pintura, outra usa muita resistência, normalmente essas soluções são, eu não gosto muito de usar a palavra em inglês, mas ainda não achei outra, é tailor-made mesmo, né? É feito por alfaiate, então você tem que entrar, olhar, medir, entender e propor qual é a solução, aonde é a solução. Uma solução, você pode mandar foguete para a Lua, só que custa caro. Então, você precisa aprender qual é o tipo de solução que vale a pena fazer e qual é a economia que você vai ter com aquilo, ou quais são as obrigações que você vai conseguir cumprir fazendo aquele determinado controle. Isso se encaixa ali dentro do programa de maturidade dessas indústrias. Nós tivemos recentemente um outro podcast aqui, muito voltado para isso, que foi sobre a indústria 4.0, e nós falamos sobre a maturidade das empresas. Esse tema também de eficiência energética, ele se encaixa quando a empresa está buscando essa parte de maturidade? Totalmente. Quando você fala em indústria 4.0, em maturidade da indústria, você vai medir qual é o grau de conhecimento que ela tem a respeito do seu próprio processo.
E claro que consumo de energia é uma parte importante. Aqui em Manaus, então, duplamente importante. As empresas, salvo algumas exceções, a empresa de eletroeletrônico não é uma grande consumidora de energia. Ela consome bastante energia, não quer dizer que não consome, consome bastante. Tem solda, tem processos fabris que utilizam resistência, mas ela é uma fundição. Fundição, por exemplo, consome muita energia. Tintas consomem muita energia. Química, de uma forma geral, consome muita energia. Mas ela tem que ter o conhecimento daquilo, né? Qual o motor da linha de produção que está mais consumindo. E hoje tem tecnologias que ajudam bastante a você entender isso, a eletronizar, né? A colocar sensores, enfim, entender como é que é essa demanda. São sistemas inteligentes, né, voltados ali para aquela parte de IoT, inteligência artificial, então está tudo englobado, aplicada, né? Hoje em dia, o mundo, né, a gente está falando de inteligência artificial hoje, ela surgiu faz 2 anos, né? É um instrumento de eficiência muito grande. Eu não sei se vocês usam, eu uso cometidamente ainda, mas ela toda vez me surpreende, né? E quando tem um tema que eu estou pensando, pergunto para ela, alimento ela com informação, mas tudo isso são fatores que a FPF trabalha. Então, se for necessária a aplicação disso, né? Não é porque você vai fazer um sistema que você vai colocar inteligência artificial, mas você precise. Se você tiver um banco de dados bom, faz sentido usar ou não, faz só sentido parametrizar. É essa conta que tem que ser feita, é essa conta que tem que ser entendida. Entendi. A empresa que quer, Armando, se inserir, implementar lá a eficiência energética na sua fábrica, na sua indústria, né? Quais incentivos, quais são os meios que ela pode chegar? Existem regulamentações? Como é que seria, né? Depende do segmento, né? Tem empresa que, por obrigatoriedade, empresas de geração de energia, por exemplo, tem que destinar um determinado percentual à melhoria exatamente disso que a gente está falando, de eficiência. Então, não é necessariamente mudar a fonte, mas, por exemplo, muitas cidades do interior aqui usam geradores. E aí, como é que você consegue ter geradores mais eficientes, ou como é que você consegue usar aquele gerador mais eficiente, como é que você consegue atender o pico de energia de forma mais inteligente. Sempre a questão do consumo de energia é a questão de pico. Todo mundo entende isso quando você pensa no disjuntor em casa, né? Sim. Você colocar uma carga muito grande, o disjuntor cai, porque se teve naquele momento um consumo desestabilizado. A mamãe falava que não podia ligar tudo ao mesmo tempo, por isso não ia... A sobrecarga. A sobrecarga. É isso a luz mesmo. piscando. É isso Ligou mesmo. aquela máquina de lavar antiga, chegava bichando. Além da instalação elétrica que você precisa rever, porque essa é uma forma de perder energia, calor. Então, toda vez que você sente calor, é energia dissipando no ar. Às vezes você precisa dissipar o calor mesmo, porque tem uma geração de calor que ali você precisa. Computador, né? Computador tem os coolers, né? Sim. Porque a memória esquenta muito, então você tem um ventilador ali em cima para dissipar. Aquilo é consumo de energia, mas acho que eu me perdi na resposta. O que foi que você perguntou? A gente estava falando sobre as formas de implementação, né? A legislação, como é que seriam os meios ali? Então, de novo lá, as empresas de energia, fornecimento de energia e distribuição têm por obrigatoriedade melhorar a eficiência energética. Aí ela tem que ter alguns projetos, ela tem que ter verba para fazer isso junto à ANEEL e por obrigatoriedade ela tem que fazer. Outras não, outras é só um fator de custo, que é melhoria de processo, é barateamento de custo, é a forma de trabalhar. Todas as multinacionais hoje, todo dia, toda hora, estão trabalhando na redução dos seus custos, né? Qual a melhor forma de fazer isso? E energia está sempre ali na pauta. Água hoje eu acho que ainda não tem o destaque que devia ter, mas energia sem dúvida nenhuma, porque a água também, né? Um consumo, é algo que hoje a gente está vendo, né, que não é tão renovável assim. Exato. Né? Não tem tanta abundância assim, a gente não pode tão dizer. perene, né? Não temos, né? Então, pior qualidade de ar do mundo hoje em Manaus, coisas Estamos que a gente vivendo, precisa né, entender. esse momento, inclusive. Aí, por exemplo, agora, na escola do meu neto, acabaram de instalar filtros de ar. Energia. Né? Energia. Porque criança, asmática, etc., precisa proteger. É um eletrodoméstico novo, é um eletrodoméstico do futuro. Eu jamais pensaria em ter um filtro com capacidade de avião, lá, o tal do EPA, em casa. E hoje eu tenho, por conta do meu neto, por exemplo.
Armando, quando a gente fala sobre as formas de investimento, né, e a empresa que ela vai fazer essa implementação, qual que é os desafios que ela tem? A capacidade técnica, é a cultura? O que ela encontra de desafio ali ao implementar ou tentar fazer esse processo? Sempre é o diagnóstico, né? É sempre você identificar que tem o problema. E a gente é especialista nisso, na FPF. Então, quando a gente entra numa empresa para fazer um determinado trabalho, eu diria que na indústria, assim, a gente já trabalhou todas as dores. A gente conhece um pouco disso, porque já viu várias. Às vezes, você está dentro da sua indústria, você conhece o seu negócio, mas você não viu o que a outra indústria lá teve como solução. Isso, como a gente faz desenvolvimento de solução, a gente entende. Então, essa primeira fase a gente sempre faz. Antes de qualquer negócio, é o diagnóstico. A gente vai lá, a empresa permitindo, com os técnicos, faz o diagnóstico e segue a vida propondo as soluções. Então, tem aquelas que você vai deixar para depois e tem aquelas que são mais imediatas, como a troca do disjuntor, por exemplo. Exato. E falando assim nessa parte da eficiência mesmo, além de, por exemplo, a pessoa ou a indústria reduzir custos, tem algum outro benefício? Assim, a gente pensa hoje muito no meio ambiente também, Sim. né? Então, esse seria um outro benefício da empresa estar incluída ali nesse papel? Não tenho dúvida disso. Essa semana a IBGC lançou um manual sobre como a empresa tem que se qualificar perante a Bolsa de Nova York em matéria de sustentabilidade. Aí traz um guia de como mede, né, o consumo de água, o consumo de energia, o resíduo que sai dela, enfim, recursos humanos, tudo do ESG, né, que na minha época era a Triple Bottom Line, hoje é ESG, que é mais bonitinho, mas é a mesma coisa, né, que é a sustentação do negócio em si. Uma empresa vive da sustentação desse negócio, então redução de custo está nessa parte, né, do negócio, no Triple Bottom Line, que não sai da minha cabeça nunca. O social, ela tem que pensar... contribuir ali da forma social, né, com comunidade. Esse social é de uma maneira geral, né? Hoje eu fui visitar algumas empresas em São Paulo 2 semanas atrás. A gente pode achar o social para fora, né? Mas o social para dentro é legal também. E essa empresa tinha 6 mil funcionários embaixo de um mesmo teto. E eu olhei, andei, eu falei, eu quero trabalhar aqui, porque é gostoso, assim. Um restaurante totalmente aberto, com mesas de reunião, frutinha no meio do salão, muito legal. Dress code nem se fala mais hoje, né? Todo mundo... Não se fala mais nesse tema, né? É aquele que couber no ambiente, e isso pode ser bermuda e camiseta, ou paletó e gravata, dependendo de onde você está. Mas o social é uma coisa super, e o meio ambiente, né? Onde ela está. Então, o que sai dela, por exemplo, se você pegar as indústrias aqui em Manaus, todas têm ETE, né? Que é a estação de tratamento de esgoto, por exemplo, né? É obrigatório, não dá para não ter um negócio desse, alguém que se candidate a ESG. E pode ser multado. Isso tem problemas graves quando você destrói ainda mais o meio ambiente. Tem empresas ali no distrito que são perfeitas no tratamento, mas aí ela tem um córrego atrás, o daqui não cuida, ela cuida, o de lá de cá não cuida também, e fica complicado. Mas essa consciência sobre o meio ambiente na geração de vocês... Tem que ser coletiva, né? Tem que ser coletiva. E na geração de vocês, isso já está na cabeça de vocês, né? Isso já veio no chip, quando gravaram o chip lá, o ESG já veio dentro. Armando, a gente está falando sobre eficiência energética, né? E quando a gente vai olhar assim para o futuro, né? Daqui a 5, 10, 15 anos, será que a gente tem sentido já essa diferença nas empresas, na implementação, no meio ambiente? Será que a gente... Na tua visão, né? Será que a gente tem um reflexo disso? Olha, e as empresas que fizeram essa implementação, né? Qual que vai ser o diferencial? Assim? Vou voltar naquele manual que eu te falei. O que me chamou a atenção é que a empresa, nesse relatório, tem que fazer uma avaliação de risco climático. Antigamente você tinha risco de negócios, né? Risco de explosão, ou enfim, riscos em geral. E agora tem onde ela está e quais riscos climáticos eles estão expostos. E apresentam para o mundo, assim, no caso, para a sociedade? Ela tem que colocar no relatório. Meu grau, aqui, por exemplo, alguém que está lá em Santa Catarina, que está lá no Rio Grande do Sul, que sofreu enchente, aquela região vai ficar marcada com a possibilidade de enchente. Então, alguém que tenha uma empresa lá
no risco climático, ele vai ter que colocar que ele está numa região de risco de enchente, por exemplo, né? Aqui a gente tem as vazantes, por exemplo, né? E que está provocando um custo absurdo para as empresas que aqui estão e que são tal dos eventos climáticos extremos, né? Que já ouvi falar também que a gente vai ter que tirar o extremo da frente porque isso vai cada vez ficar mais presente. E aí cabe ao mundo, de uma forma geral, que tem um certo nível de consciência, talvez não na velocidade que devesse, mas isso já afeta negócios, né? Você vê, o ano passado Manaus explodiu aí, esse ano, no recorde de venda de ar-condicionado. Por quê? Porque o país está quente, né? É a única razão. A questão ambiental já entra em... Então, medidas serão tomadas. De novo, aí, tecnologia vai ajudar em tudo isso, né? Você tem medição de satélite, você tem muitas ferramentas. O problema é a velocidade da conscientização, que ela vai acontecer ao longo do tempo, ela vai, talvez não na velocidade que o planeta necessite, mas também, de novo, a gente não pode se enganar, não dá para fazer, não dá para virar todos os carros elétricos, né? Sim, não dá. Primeiro é caro, né? O carro elétrico também não é barato, né? E segundo, tem uma questão de sociedade, né? Do social, que você precisa tratar de alguma forma para não encarecer a vida de todo mundo de forma repentina pela razão ambiental apenas. Quando a gente fala nesse tempo também, né, que o Otávio colocou aqui 5, 10, 15 anos, a gente também tem um projeto de descarbonização, né, que é um projeto no Brasil inteiro. Isso também impacta diretamente essas empresas, né, que estão buscando se enquadrar nesse termo de eficiência energética. E a descarbonização, o que é o programa de descarbonização? É isso mesmo, a diminuição não é necessariamente zerar, claro que o objetivo seria você ter zero, né, de emissões, mas diminuir o nível de emissão, e esse nível de emissão você consegue diminuir através da eficiência. Então, pega lá o gerador, lá voltando no que a gente já falou, se você conseguir fazer com que aquele gerador gaste 10% a menos, você está fazendo uma descarbonização, né? Você pegar um carro, se ele gastar 20% a menos, você está fazendo descarbonização. O elétrico descarboniza. Preciso entender ainda a cadeia do elétrico inteiro, porque para entender a bateria, tarará, tem até uma brincadeira de um poço, né, de carro elétrico lá nos Estados Unidos com um gerador atrás, queimando o petróleo, né? Mas, enfim, essas cadeias ainda terão que ser... Já são entendidas, mas elas terão que ser melhoradas, sem dúvida nenhuma. E eficiência, na verdade, eu acho que a vida, os negócios, né, tudo é eficiência. Tudo passa por esse momento, né? Você ter que analisar, pensar e colocar... Eficiência do teu estudo, né? Você acabou de falar que estava estudando. Não é? Qual o teu horário mais eficiente de estudar, né? De manhã, de tarde, de noite, de madrugada, né? Qual o formato, né? E essas coisas todas envolvidas aí na questão energética, sem dúvida nenhuma. Seu Armando, eu queria só perguntar uma coisa, quando a gente fala também de P&D Anel, as empresas elas podem investir através do P&D Anel. Como é que funciona isso? Assim como a FPF se aplica dentro desse processo? Assim como no P&D de informática, as indústrias, a gente fala assim porque a gente está nesse meio, né? Parece que as empresas são obrigadas a investir um pedaço do faturamento, um percentual do faturamento, normalmente 3%, 4%, em desenvolvimento. Então, você tem que fazer um projeto que seja inovador, não é repetição, não é compra de máquina, não é expansão de produção, é inovação no processo produtivo, né? E no caso das empresas de energia, no sistema de transmissão ou no sistema de geração. Então, ela precisa pesquisar soluções para esse tema. E uma empresa de geração de energia não necessariamente tem um corpo técnico para fazer isso. Então, ela contrata alguém, né, um ICT normalmente. A gente espera que eles contratem a gente, né? Mas é a forma como fazer ou atender à regulamentação a qual eles estão sujeitos. Porque é uma concessão também, né? É uma forma até de devolver, né, para a sociedade, para o meio ambiente. Eu penso assim, eu penso que essa é um jeito assim
que não usa subsídio do governo, né? Usa o faturamento das empresas. Gosto quando você não tem... O governo só fala assim, você tem que fazer isso. E aí eu vou ver se você está fazendo isso. Mas ele não precisa colocar recurso, ele não precisa colocar ele mesmo. Agora, o 5% lá de P&D está dentro do custo da companhia. Se ela for inteligente, ela pega esse 5% e faz isso virar geração de eficiência energética, ou seja, a diminuição do custo dela, e é um jeito dela fazer retornar esse investimento, como qualquer investimento. Você tem um ROI ali, um retorno de investimento maior ou menor. São projetos longos, a gente já viu projetos aí de 18, 24 meses de estudo e desenvolvimento. Primeiro você tem a fase de diagnóstico, depois o desenvolvimento técnico, compra de equipamento, até a implantação. E pesquisa e desenvolvimento é algo que muita gente não aceita. Graças a Deus a gente não tem tido, mas pode não dar certo. Você pode pesquisar alguma coisa, por exemplo, sei lá, uma forma de substituir o diesel por água e não encontrar, né? E gastar... Acho que já tentaram. Hidrogênio, né? Hidrogênio usa água. Mas é pesquisa. E não é uma pesquisa pura, é uma pesquisa normalmente aplicada, mas é pesquisa para desenvolvimento do próprio setor. Você tem que dar o primeiro passo, né? E aí a FPF Tech entra logo em cena para ajudar essas empresas a desenvolver essas soluções. Nós temos essa capacidade, né? Como eu disse, assim, a gente tem um corpo técnico que estuda isso, né? Tem uma juventude enorme lá de graduados, doutores, pós-graduados, que adoram o termo desenvolvimento, tem metodologia para fazer esse desenvolvimento. É uma fonte de orgulho nossa, né? Toda vez que a gente assume fazer um projeto é porque a gente já sabe que tem como fazer ele dar certo. Até porque os projetos são únicos, né? Cada um desenvolvido para a necessidade específica dessa empresa. Para a solução daquela empresa. E não pode ser repetido. No projeto ANEEL ou no P&D. Para se enquadrar, né? No P&D? Para se enquadrar no P&D, ele precisa ser o único inovador. E, então, não dá para você fazer o mesmo aqui, o mesmo lá. E depois que você desenvolveu uma solução, ela pode ser copiada. Então, quando a gente faz o desenvolvimento para algum cliente, a gente entrega todo o material técnico e suporte para a manutenção daquele projeto durante algum tempo, até que as equipes tomem conta e sigam em frente. E o proprietário do desenvolvimento, se quiser, pode até vender. Show, Amanda, a gente vai chegando ao fim dessa conversa, uma conversa boa, né? E passa rápido, né? Passa rápido. Mas antes disso, eu queria que você deixasse uma palavra para as empresas que querem aí implementar essas soluções, não sabem por onde começar, estão buscando o norte. Se você puder deixar essa palavra aí. Claro. Como eu falei, assim, a FPF gosta do desafio e tem equipe para enfrentar. Então, essa fase, a gente faz a primeira visita, depois a gente faz o diagnóstico, e aí a gente, em conjunto, entende se a gente vai seguir ou não vai seguir, né? Às vezes são coisas que não dá para fazer. A FPF tem 25 anos de existência, é uma fundação, então, compliance, que é uma palavra da moda, também ligada ao ESG e tal, é a coisa talvez mais importante que a gente tenha lá dentro. Desde o seu fundador, né, desde que ela foi pensada dentro desse processo. Somos 350 pessoas lá dentro, né, e todas assim com muita vontade de tentar ajudar as empresas, as geradoras, as distribuidoras e o nosso povo também, porque a fundação tem uma escola. Então, a gente também faz desenvolvimento de mão de obra de nível técnico segundo grau em hardware e software. Então, a gente está bem contente e gosta de visita também. Se alguém quiser visitar, nós estamos lá todo dia. Temos até um programa, né, Otávio? O FPF Tech Experience, onde as pessoas podem acessar, né? Você que deseja visitar a FPF Tech, a ETEC, né, as nossas unidades de negócio, basta entrar em contato conosco através das nossas redes sociais, bem como o seu Armando Vale falou aqui, aceitando o convite dele, né? Nós estamos de portas abertas para recebê-los. Vale a pena conhecer. E vem coisa aí, né? Centro de inovação, enfim, vem ambientes bacanas aí. Vem. Então é isso, acho que a gente vai chegando ao fim, seu Armando. Obrigado pela companhia, obrigado, Paulo. A vocês. Eu que agradeço estar aqui, eu acho que a gente conseguiu contribuir mais uma vez para
um assunto que está em discussão, que tem tomado conta aí do nosso dia a dia. E é muito bom a gente levar para a sociedade, a todos os que nos assistem e nos acompanham, um tema tão importante. E não acaba por aí, né, Paula? Basta acompanhar lá o fpf.tech, né? Exato. Que você vai ficar por dentro do que acontece na Fundação Paulo Feitosa. Esse foi mais um Não É Só Papo de Nerd. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.